estamos de casa em casa hoje, terça-feira, amém? Queremos invadir sua casa com uma palavra profética e apostólica sobre a sua vida. Muita atenção, isso que eu vou falar para você. Se você tiver caneta e papel para escrever, seria muito bom. Quando Deus vem sobre a sua vida, quando eu recebo a Jesus, quando eu estou com Deus, Ele vem sobre as nossas vidas para estabelecer 3 níveis na nossa vida. Primeiro nível, Deus quer estabelecer, Ele quer resolver o nosso passado. Presta atenção, quando Deus vem sobre nós, a primeira coisa que Deus quer fazer, Ele quer resolver o nosso passado. Então, quando Deus vem, Ele resolve o nosso passado. Quando Deus vem, Ele estabelece o nosso presente. E quando Deus vem, Ele nos prepara para o nosso futuro. Isso é um sinal que Deus veio na minha vida. Um sinal em que Deus está, um sinal que Deus veio sobre mim. Amém? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor está no futuro. Ou seja, quando Deus chega a Jacó, Jacó vai sendo moldado, preparado. Para quê? Para resolver as suas pendências na sua vida. Quando Jacó sai da casa de Labão, 20 anos depois, Jacó, mesmo Deus o abençoando, Jacó não deixou Deus permitir que tratasse o seu passado. Ou seja, é necessário passar pelo val de Jaboque, para que o val de Jaboque, Deus dê um ponto final na vida de Jacó, no que é sentido resolver o seu passado. Amados, talvez você está me ouvindo nessa noite e sempre o seu passado está te perseguindo. Sempre se repete a mesma coisa na sua vida acerca do seu passado. Por quê? Porque um passado não resolvido será um presente amanhã. Ou seja, pessoas que vivem constantemente o seu passado é porque elas não resolveram vivem constantemente o seu presente porque elas não resolveram o seu passado. E um sinal que Deus veio, Ele querido. Mas Deus quer que a gente permita-se, pelo Espírito Santo, Ele resolver a nossa vida, juntamente com a cooperação minha, porque o passado, Deus vem para trabalhar em você, para resolver junto com você. Deus não resolve o seu passado, Ele vem para ajudar a resolver. E pessoas que estão constantemente presas a um passado mal resolvido, há corações feridos e machucados, porque alguém um dia falou, porque alguém um dia maltratou, porque alguém um dia fez isso, porque algum dia deixou de fazer algo, então veio para o Evangelho, entrou dentro da igreja com uma perspectiva, um leque de tantas coisas que Deus pode fazer na sua vida, mas vive constantemente uma vida repetitiva na sua vida, ou seja, uma vida cíclica, descendo todo o tempo e não subindo. Você vê que quando Deus vem sobre a vida da pessoa, ela sobe, ela não desce. Aleluia. Deus pode nos levar a ambientes de descida, mas sempre vai nos levar na sua presença nos subindo. A palavra Jordão significa descer. Quando Deus leva Elias para o Jordão, Ele leva para um ambiente de descida, mas está permitindo Elias subir. Aleluia. Ou seja, você tem que estar preparado a entrar em níveis em Deus, em que Ele quer que você seja treinado, preparado para estabelecer coisas sobrenaturais na sua vida. E é isso que eu vim falar sobre você. E Deus quer visitar você agora, onde você está, no YouTube, no Instagram, seja onde for. Deus quer derramar algo poderoso da sua unção, porque o Espírito sobre nós não é só para nós termos transições cheios, ou seja, estarmos misticamente poderosos. Deus vem sobre nós para estabelecer os níveis do passado resolvido, de um presente estabelecido e nos preparando para um futuro melhor. É isso que Deus quer fazer. Deus não quer que você fique preso ao passado e nem quer que o seu presente seja o seu passado. Você sabia que tem muitas pessoas que estão vivendo o seu passado no seu presente hoje? Por quê? Porque elas não permitiram que Deus resolvesse seu passado.
Então elas estão constantemente. Agora, ouça o que eu vou dizer para você. E faça a pequena matemática. Se uma pessoa não resolve seu passado, seu presente será seu passado. E como será o seu futuro? Vou falar de novo. Se você não resolve seu passado será o seu presente, ou talvez já está se repetindo o seu presente hoje. Como será o seu futuro? Seu futuro será a repetição de tudo aquilo que você viveu um dia. Ou seja, Deus te chamou para andar em um caminho reto e não em um caminho torto. Há uma filosofia que diz que Deus escreve por linhas tortas. Eu não creio nessa filosofia. Porque a filosofia do nosso Deus, ou seja, a palavra do nosso Deus, é uma só e ela é reta. Ok? E é nesse caminho que o Senhor quer que nós andemos. Deus falou um dia para mim e disse: Eduardo, o grande problema, filho, não é você desviar para a esquerda ou para a direita. O grande problema é você deixar de ouvir a voz atrás de você. Porque o livro de Isaías diz o seguinte: se desviares para a esquerda ou para a direita, tu ouvirás uma voz de trás de ti. Ou seja, ele diz que ele está querendo dizer, você pode no meio da tua caminhada tomar rumos diferentes, fazer escolhas que não é minha. Mas o grande problema não foram as escolhas somente que você fez, foi você deixar de ouvir a voz que falava atrás de você, a minha voz que te dá direcionamento, a voz do Senhor que dá direcionamento. Se você está perdido, você não está perdido porque foi por causa de Deus, não foi porque você errou somente, foi porque você deixou de ouvir a voz. Você deixou de ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor é que nos dá direção. A voz do Senhor é que nos dá direção para o que nós vamos tomar decisões na nossa vida. E é isso que eu vim falar nessa noite para mim e para você. Que Deus quer resolver o nosso passado. Ele quer estabelecer o nosso presente e nos preparar para o nosso futuro. Aleluia. Por quê? Porque quando Deus resolve o nosso passado, preste atenção. Quando Deus resolve o nosso passado, estabelece o nosso presente e nos prepara para o nosso futuro, Ele está agora colocando algo dentro de nós. Para quê? Porque são dias de remover, restaurar e manifestar. Esses 3 níveis que Deus, quando está na minha vida, Ele faz eu fazer o quê? Remover coisas de mim. Talvez esses dias Deus está pedindo para você tirar coisas da sua vida que você está tendo dificuldade e que você já sabe, não precisa mais de uma revelação clara daquilo que você precisa tirar da sua vida, porque são dias de remover coisas, são dias de Deus restaurar coisas, são dias de Deus manifestar. Porque quando nós permitimos que Deus está sobre nós estamos permitindo que esse Deus nos dê a condição de remover. Porque Lázaro estando morto, mesmo Lázaro estando morto, Deus pede para remover a pedra. Jesus pede para remover a pedra. Porque o milagre pertence de Deus, mas para remover as coisas não pertence Deus remover coisas da minha vida, sou eu que tenho que tirar. O milagre já estava pronto, a palavra já estava pronta para ser liberada a um morto de 4 dias, mas precisava, Jesus poderia dizer, eu removo a pedra saia desse caminho, e a pedra poderia se remover, ser removida do lugar, mas Jesus não remove a pedra, porque a pedra que remove sou eu. Então existem coisas na minha vida que está impedindo o milagre acontecer na minha casa, algo acontecer sobrenatural na minha casa. O que está condicionando isso não acontecer são 2 coisas. Porque com a pedra no meio do caminho, com aquilo que precisa remover, eu não consigo ouvir a percepção da voz e também não consigo sair. Então Jesus disse o seguinte: tirem a pedra, removam a pedra. Então são dias de remover coisas que nós precisamos entender na minha vida e na sua vida. O que precisa ser removido não é Deus que vai tirar,
sou eu que vou remover. Com a ajuda do Espírito Santo, uma grande ajuda dele, nos ajudando a viver verdadeiramente aquilo que ele quer que a gente viva, não uma vida religiosa, não uma vida de cumprimento de coisas, mas uma vida no Espírito. Esses são dias de nós penetrarmos nas águas mais profundas do reino de Deus e podermos ser tocados por ele. Aleluia! E nessa noite o Senhor quer visitar a tua casa, visitar a tua família, visitar você com poderosa mão dele para encher você do Espírito Santo. Deus quer visitar você nessa noite. Deus quer encher você da sua presença. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa dizia para mim, está morando longe e cuidando da sua família aqui de longe, mandando dinheiro, foi a trabalho. E disse, estou preocupado. Eu disse, filho, tenha muito cuidado, porque nunca compare a provisão com a presença. Aleluia. Você pode prover e ter um provedor que provê de longe, mas nunca é igual com a presença. Sabe qual é o grande problema das pessoas? É que elas querem a provisão, mas não querem a presença. E ter a provisão sem a presença, você consegue viver por muito tempo, mas você vai ser construído desequilibradamente, em desordem. Por quê? Porque uma pessoa que tem a provisão, ou seja, alguém que mantém, alguém que sustenta, alguém que mantém, alguém que dá, mas alguém que não está, o que mantém. Ou seja, é mais ou menos assim, ter um pai que dá tudo ao filho, porém não está presente na vida do filho, na construção da sua identidade. Um pai não presente na construção da identidade de um filho, mas mesmo assim, provendo tudo a ele, essa criança vai ver somente uma coisa: é só me dar. Vivemos uma geração das pessoas que estão descomprometidas com Deus, porque foram construídas no seio familiar somente de receber, sem a presença. Tivemos provedores, mas não tivemos a presença dos provedores. Sabe o que Deus quer? Sabe o que Deus quer nos dar? Muito mais importante do que somente Ele dar, é Ele estar. O que Deus quer fazer na sua vida, antes de dar algo a você, Ele quer estar com você. Esse talvez é o que você nunca entendeu estando no Evangelho, porque você está mais... Porque talvez você se acostumou que a presença de Deus é só aquele negócio de se tremer. Não. Deus é muito mais do que um fato. Versículo de número 13, quando Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Nós olhamos até nos carros, nós olhamos os textos dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. É muito fácil ver somente o texto. Quando você vê o contexto, Paulo diz o seguinte, eu fui apedrejado, eu fui expulso da sinagoga, eu tive irmãos que me traíram, eu passei fome, eu passei frio, mas sabe de uma coisa? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! Por favor, não me fale mais desse versículo, Efésios capítulo 3, versículo 13. Se você realmente, de fato, você não entender o texto, você quer falar através de uma filosofia? Quer filosofar? Então, fale do jeito que você quiser, mas fale do texto como ele é. Eu sei passar frio, eu sei passar escassez, eu sei viver em meio à guerra. É provisão em meio à escassez. É cura em todos os ambientes do qual você está transicionando. Permita que Ele remova coisas da sua vida. Tire a pedra que está impedindo o milagre. Mas antes de receber o milagre, você precisa ouvir a voz. Porque antes da ressurreição de Lázaro, antes de Lázaro ressuscitar, primeiro tiveram que remover uma pedra. Segundo, Lázaro precisou ouvir. Terceiro foi que aconteceu o milagre. Aleluia!
É isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Aleluia. É isso que o Senhor quer fazer em nós. Deus quer manifestar filtro esse reino através, permitindo que Deus resolva o meu passado, estabeleça o meu presente e me prepare. Para me preparar, eu tenho que também me permitir ser preparado para o meu futuro. Por quê? Porque o futuro a Deus pertence. E se o futuro a Deus pertence, eu tenho que entender, se Ele é dono do futuro, Ele me prepara para esse futuro. Ou seja, Ele só está me preparando para aquilo que Ele mesmo já viu ao meu respeito. Então, querido, sem ser preparado para o futuro, você não vai viver uma vida incerta. O que eu vou fazer? Que faculdade eu tenho que tomar? Aí você já está na segunda faculdade e não sabe, já quer trancar para passar para a terceira. E aí você, o que eu tenho que fazer? Qual é o meu ministério? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu propósito? Uma pessoa sem propósito é uma pessoa que não está permitindo resolver algumas coisas na sua vida. Permita-se. Permita-se Deus. A primeira coisa que Deus quer fazer é colocar as coisas em ordem. Porque a desordem traz caos. A desordem traz falta de percepção espiritual. Judas queria vender aquilo que era para ser entregue. Meu Deus. Uma falta de percepção espiritual. Deus quer que você entregue para Ele. O que você precisa entender? Deus está falando com alguém aqui nessa noite. E eu mudei toda a mensagem que eu ia falar sobre a restauração apostólica e profética de Jonas e Pedro. Porque senão elas vão estar sempre se repetindo em nós, e nós vamos estar sempre se recuando e nos escondendo ou nos fugindo da nos chamando. Levanta, Lázaro, sai para fora. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Mas até ela chegar no teu coração, você precisa enxergar algumas coisas que você não está enxergando na sua vida. Você precisa enxergar algumas coisas dentro de você para removê-las, para você ouvir. Por que eu não estou mais ouvindo a voz de Deus? Porque tem tanto entulho dentro do teu coração, tanta pedra aqui. Sabe por que Deus disse? Isaías, eu removerei o coração de pedra e colocarei um coração de carne. Escreverei na tábua dos vossos corações a minha lei. Aleluia. É isso que o Senhor quer. Mas precisamos permitir que um fluir de Deus, uma visão clara de nós mesmos, para podermos enxergarmos o que Deus está querendo. Então, como eu começo, apóstolo? Começo olhando aonde você errou e com quem você errou no seu passado. Perdão é a chave de acesso ao sobrenatural, a tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Quer começar alguma coisa? Comece com perdão. Quer começar alguma coisa na sua vida? Comece com perdão, querido. Comece perdoando. Sabe por que nós não temos pregado aqui esses dias palavras? Porque eu acho que algumas coisas geram muito mais polêmica do que vida. E eu venho esses dias ministrar sobre a igreja de Jesus, palavra de vida, e não confusão no espírito. Porque Deus traz uma linguagem universal que todos entendem, por mais que sejam línguas estranhas. Então, queridos, nesses dias nós estamos pregando aqui liberar uma palavra de vida e de mudança na sua vida, e que você precisa remover. Remova. Depois de você remover, você vai estabelecer, vai restaurar. Deus vai começar a restaurar algumas coisas na sua vida. Depois da restauração, manifestar sem remover, manifestar sem restaurar, vai tombar lá na frente. Por que muitas pessoas começam e não terminam? Por que algumas pessoas, tinha uma relevância ministerial, tinha um emprego bom, tinha um casamento, porque começa e não termina? Porque não querem resolver, não querem remover, não querem restaurar
aí já querem pular para o último tópico, que é manifestar. Esses dias é isso. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Eu quero que você agarre essa palavra. Se você estiver em casa, me ouça. Receba essa palavra sobre o seu coração. Deus está querendo, Ele não vai empurrar a pedra. O esforço é seu. Ele disse: removam a pedra. Eu tenho que me esforçar. O esforço é meu, não é de Deus. Sabe aonde Deus ajuda? Aonde Ele encontra esforço. Eu estou fraco na fé. Está tendo esforço? Está nada aqui? Deus vai fazer alguma coisa onde Ele não vê esforço? Deus não faz nada onde Ele não vê esforço, querido. A pedra, seria muito fácil. Deus disse: remova. Deus não fez isso. Jesus disse: tirem a pedra, porque o esforço é de vocês e a palavra é minha. O esforço é seu. Quando Israel chega diante do Mar Vermelho, eu tenho uma palavra muito antiga, de mais de 15 anos, que diz assim: marchar é comigo, abrir caminho é com o Senhor. Ou seja, quando ele chega no meio do mar, o povo está reclamando: vamos morrer, vamos morrer. Não, meditar é comigo, mover pedra é comigo, abrir caminho é com o Senhor, fazer milagre é com Deus. Aleluia. Então, querido, se mova. Está fraco, se mova, se esforce, porque o esforço é seu. Deus nunca, você não vai acordar com esforço, que Deus não dá esforço a ninguém. O esforço é da natureza humana, o milagre é da natureza divina. Aleluia. Então pegue essa palavra, aleluia, receba no teu coração agora, seja batizado no Espírito Santo agora, meu irmão. Como é que eu vou ser batizado? Eu vou ficar glu, 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 glu? Não, meu irmão, é no Espírito, ele já está dentro de você. Bota para fora, fala em línguas, seja cheio do Espírito. Agora, adore ao Senhor, louve a Deus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor. Creia, querido. Aleluia. É o nome do meu Jesus. E eu quero que o nome de meu Jesus chegue a todos esses casos que estão pedindo oração agora. É em nome de Jesus agora. Seja tocado toda dor no corpo, toda enfermidade que está sobre o teu corpo, dissolva agora. Desapareça nesse exato